Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, uma semana aí que agora o Vasco vira a chave depois de perder pontos preciosos contra o Grêmio. O Vasco vai jogar pela Sul-Americana, vamos falar onde você vai poder assistir esse jogo. O Vasco tentando um impossível milagre. Vamos falar também aqui de como está a tabela. Jogador que está de saída do Vasco, já está praticamente tudo certo. Vamos falar também de lesão de jogador. Também vamos falar da situação de zagueiros. Tivemos aí novidades quanto à busca do Vasco pelo zagueiro uruguaio Saldívia e também tivemos novidades quanto ao Balbuena. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, após empatar com o Grêmio, o Vasco estacionou na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Está somente aí pelo saldo de gols fora da zona e com certeza aí o Vasco perdeu pontos preciosíssimos na partida de sábado contra o Grêmio. O Vasco teve um amplo domínio da partida, mas as suas limitações fizeram com que o Vasco não conseguisse vencer aquele jogo. Muitos jogadores sem condições algumas de vestir a nossa camisa. Infelizmente será esse sofrimento o ano inteirinho, né? E até agora nada de reforços contratados por essa diretoria, somente um reforço contratado e um volante, né? É uma piada você ver todos os clubes contratando, até o falido Santos está conseguindo contratar e o Vasco não consegue contratar ninguém, né? E certamente a nossa situação no Brasileiro é muito complicada, muito. É bem complicado mesmo a vida do Vasco no Brasileirão. E o Vasco já vai virar a chave, amanhã já tem jogo, vamos ter o confronto, jogo de volta, que nem precisava ter, né? Jogo da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Somente o Fernando Diniz acho que tem esperança, cara. Acho que mais ninguém tem esperança. O Vasco vai enfiar 4-0 no Independiente Del Valle, com esse futebolzinho aí fraquíssimo que o Vasco apresenta, e é capaz de perder mais uma vez, né? E amanhã esse jogo terá transmissão aí do SBT e também do Paramount Plus. Para fato de curiosidade, para se classificar, o Vasco precisa vencer por 5-0 o Independiente Del Valle para levar a partida para os pênaltis ou prorrogação. Não faço ideia se na Sul-Americana tem prorrogação ou se vai direto para os pênaltis. Se quiser ter um tempo extra, digamos assim, o Vasco terá que vencer por 4-0 o Independiente Del Valle se quiser se classificar para a próxima fase, aí tentando nos pênaltis uma classificação, né? Aí sim, né? Pode ser que tenhamos alguma chance, já que temos o Léo Jardim lá defendendo, né? Mas, sinceramente, não acredito que o Vasco ganhará esse jogo de 4-0, longe disso. Eu acho que tem condições até mesmo de perder esse jogo se jogar da mesma forma que jogou lá em Quito. Mano, cai pra nós, velho. O Independiente Del Valle, mesmo sem altitude, é muito mais time que o Vasco. É um time muito mais organizado, tem jogadores mais perigosos, jogadores mais capazes de amassar um adversário. E o Vasco não tem essas características, né? O Vasco tem muitos jogadores pesados, jogadores veteranos. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo contra o Independiente Del Valle. Na minha opinião, o Vasco não é favorito do jogo de amanhã. Se jogar da maneira que jogou lá em Quito, vai tomar outra surra, vai tomar outra goleada, né? E para esse jogo não vamos ter o garoto GB e o Coutinho, dois jogadores que estão lesionados. O GB foi constatado uma lesão, o jogador ficará fora por 2 semanas e vai desfalcar o Vasco. Ele que foi testado no jogo contra o Independiente Del Valle, acabou sendo sacado devido à infantil expulsão do Lucas Piton, né? E de brinde o Lucas Piton ganhou a titularidade no jogo contra o Grêmio, né? São coisas que acontecem no futebol, né? O cara nem sequer foi multado por essa diretoria omissa do Pedrinho. O cara comprometeu totalmente a classificação do Vasco na Copa Sul-Americana e de brinde ganhou a titularidade no jogo seguinte, né? É muito complicado, é umas coisas que só acontecem no Vasco. É jogador que zoa o treinador dentro de campo, é jogador que é expulso e nada acontece, expulso com 11 minutos de partida, compromete todo o sistema do Vasco, compromete todo o jogo do Vasco e do outro jogo o cara tá atuando, né? É uma fraqueza gigantesca essa diretoria do Vasco. A gente não sabe o que vai acontecer com esse clube nessa temporada. Eu temo pelo pior, cara. Sinceramente, sendo bem honesto aqui com quem me acompanha, quem já é inscrito fiel do canal, sabe qual é a minha postura aqui, sabe muito bem que eu sou um cara, até certo ponto, pessimista quanto a algumas coisas dentro do Vasco, e certamente essa situação aí me preocupa muito. E eu tenho, claro, lógico, que o Vasco cair de divisão, cara. Todos os times lá estão mostrando algum tipo de reação, e o Vasco nada. O Vasco só não entrou na zona por conta do saldo de gols, como eu falei. O Santos é um time que tem uma capacidade, até certo ponto, um pouco maior do que a do Vasco, apesar de ser também um time muito fraco, mas tem uma capacidade ainda um pouco maior porque tem o Neymar no seu time, né? O Vasco tem um Coutinho, mas tá bichado, não joga. E certamente é uma temporada muito preocupante, a diretoria não dá mostras que vai contratar jogadores, não tem capacidade financeira para tal coisa, não consegue vender a SAF. É impressionante, cara. Chega a ser repetitivo aqui, a gente já falou isso várias vezes no canal, velho. Sem a SAF, o Vasco não vai para lado nenhum.
Não é ficando na mão do associativo que as coisas vão mudar de um dia para a noite no Vasco. Esses caras não têm criatividade alguma para conseguir vender, não tem investidor, não consegue propostas, não consegue trazer outras pessoas para analisar a situação do Vasco, para tentar vender, para tentar achar um comprador interessadíssimo na SAF. Infelizmente isso não acontece hoje no nosso clube e o Vasco fica na mão desse associativo furado, falido, que é hoje gerido pelo Pedrinho, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa fase atual do Vasco. Você acredita que o Vasco tem condições de vencer o Del Valle? Bom, agora vamos falar do mercado, como que está a busca e saída de jogadores, né? Pumita Rodrigues praticamente não é mais jogador do Vasco. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco está antecipando a rescisão contratual com o atleta. O jogador tem contrato somente até o fim desse ano com o Vasco. Inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe aí do Brasil e do mundo. E hoje o jogador não deverá mais permanecer no Vasco. Tanto que o Vasco já foi buscar lá na Volta Redonda o Paulinho, que tinha acabado de emprestar o jogador para o clube. Lá está na Série B, né? E o jogador voltou para o Vasco, já está até treinando. E o Pumita Rodrigues é peça descartável do Vasco. E hoje o São Paulo é o único clube aqui no Brasil que teria demonstrado um certo interesse em contratar esse jogador. O fato é de que o Vasco quer rescindir o contrato dele e deixar ele livre para decidir a sua vida. O Vasco não vai ganhar nenhum tostão com a saída do Pumita Rodrigues do Vasco. E certamente é um jogador que não mostrou que veio, fez poucos jogos interessantes, fez alguns jogos bons, principalmente no início, quando ele veio contratado pela CSA7 Partners, e só, né? Depois desapareceu, veio o Paulo Henrique, é um jogador muito superior a ele, e ele acabou perdendo todo o seu espaço, não mostrou vontade alguma de lutar por uma titularidade, e por isso que ele está saindo do Vasco. E agora a situação é que o Vasco vai ter aí o Paulinho de volta, deverá ser utilizado na lateral direita ali, seu reserva imediato do Paulo Henrique, e o Pumita Rodrigues deverá sair nos próximos dias ou nas próximas horas do Vasco. Enquanto essa situação do Pumita Rodrigues, tivemos até uma atualização nesse final de semana, antes mesmo de poder acontecer a saída do jogador definitiva do Vasco, ele teria sido oferecido ao Colo-Colo e também juntamente com o Jean Davi para abater valores no zagueiro Saldívar. O Vasco tem um forte interesse na contratação desse jogador uruguaio que está no Colo-Colo. O Vasco teria oferecido esses dois jogadores, tanto Jean Davi e Pumita Rodrigues, para abater os valores nessa negociação com o zagueiro uruguaio. Porém, isso não teria ido adiante. O Vasco deseja contratar esse atleta, porém o clube chileno só deseja vendê-lo por 16 milhões de reais. Se o Vasco não pagar essa quantia, não vai conseguir contratar esse zagueiro. A proposta que o Vasco fez realmente foi de 5 milhões e 500 mil reais pela contratação desse zagueiro, que foi prontamente recusada pelo Colo-Colo do Chile. As outras informações que temos quanto a zagueiros é que o Balbuena não virá mais para o Vasco. O Vasco ficou chupando o dedo e o jogador está acertando a sua ida justamente para o Grêmio, né? Que tem uma zaga horrorosa. O Grêmio rapidamente detectou que precisava contratar um zagueiro e foi lá e contratou, diferentemente do Vasco, né? Que não consegue contratar ninguém, né? Eu acho que nem Gandula o Vasco consegue contratar mais, né? É um absurdo o que está acontecendo no nosso clube. Aquele protesto da Força Jovem não adiantou de nada, continua a mesma coisa, os jogadores não mudaram a sua postura, o Vasco não venceu em São Januário e fica por isso mesmo, né? Estamos aí a um passo de entrar na zona do rebaixamento, claramente vai entrar na zona do rebaixamento, porque não temos um time e aparentemente o Fernando Diniz não é capaz de mudar nada no Vasco, cara. Era o que a gente falou quando ele foi contratado. Ou era 8 ou 80, né? Ou o Vasco fazia uma campanha maravilhosa para ir para Libertadores, lutar por título, lutar por caralho a 4. Não aconteceu isso, lógico, bem longe disso. E a outra opção, logicamente, seria o Vasco se afundar e lutar contra o rebaixamento e se eliminar de tudo que irá disputar. E isso aconteceu, está acontecendo. O Vasco está lutando para cair, já está eliminado da Copa Sul-Americana e, se brincar, ainda roda para o CSA na Copa do Brasil, né? São as coisas do futebol, escolhas da diretoria do Pedrinho, né? Comenta aí o que você acha desse mercado, se você acredita que o Vasco vai contratar jogadores. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado, é um desabafo, mais uma realidade, cara, porque tem muito torcedor que vive no mundo da lua, achando que o Vasco vai contratar Messi, Cristiano Ronaldo, mas não, meu amigo, o Vasco tá na mão do Pedrinho, nunca se esqueça disso. Tamo junto, e é nóis.